A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui numa série de mensagens cujo tema principal é que eu e você somos o templo do Espírito Santo, nós os que cremos. Agora vamos entrar na parte 7. Você que está chegando agora, eu aconselho a sempre pegar desde a primeira parte, tá? E divulgue essa série de mensagens, divulgue este canal para todos os seus conhecidos, suas redes sociais, que tem sido muito bom e ajudado muitas pessoas. No vídeo anterior, eu terminei falando sobre Gênesis capítulo 19, em que a esposa de Ló, ela desobedece os anjos e se transforma em estátua de sal, onde os anjos destroem ali, manda fogo do céu sobre aquela cidade, sobre Sodoma e Gomorra. E quem é que escapa? Escapa Ló, escapa as duas filhas e escapa a esposa de Ló. Então, mas os anjos falaram assim, não olhes para trás. Isso está no versículo 17, ó, Gênesis 19, versículo 17. Não olhes para trás. E quando chega no versículo 26, diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então eu terminei o vídeo anterior dizendo o seguinte, ela não morreu de fogo, mas ela morreu se transformando numa estátua de sal porque desobedeceu a palavra de Deus. Então, para nós hoje já tem uma grande advertência aqui. Muitas vezes eu falo assim, às vezes até brinco, né? Porque quantas vezes já desobedecemos a palavra de Deus? Então eu creio que todos nós já era para estar transformado aí em estátua de sal. Eu creio que Deus usa sempre um exemplo para divertir a cada um de nós que nós precisamos sempre obedecer à palavra de Deus. Você sabe por que Jesus Cristo, ele nunca pecou? Quando ele nasceu, já nasceu sem pecado. Mas sabe por que ele nasceu, viveu aqui 33 anos e meio, praticamente, e nunca pecou? Sabe por quê? Porque ele nunca desobedeceu à vontade do Pai. E Adão, porque sabe por que Adão caiu? E a morte entrou nele e a Eva passou a todos nós? Porque Adão e Eva desobedeceu a Deus. Então em Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Pela desobediência de um homem, que Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, a morte passou a todos os homens. Mas pela obediência de um só homem, veio a vida eterna. E este homem é Jesus Cristo. Só tem um que conseguiu obedecer a Deus, o Pai, em todas as coisas. E este é Jesus Cristo. Ao nome de Jesus, toda a honra e toda a glória. Mas graças a Deus, que se você não tem obedecido a Deus, existe um mandamento hoje para nós. Se eu e você desobedecemos e pecamos, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, queridos, eu sei que eu e você já desobedecemos muito. Talvez hoje mesmo você já pecou, isso é desobedecer. Então, você não vai se transformar numa estátua de sal hoje. Mas, peça perdão, clame o sangue e vamos procurar obedecer a Deus em tudo, porque é possível. A Bíblia diz, sede santo, como eu sou santo, sede perfeito, como eu sou perfeito. Lógico, para isso você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler. E eu estou te ajudando aqui a ler a palavra de Deus. Então, voltando aqui para a gente fechar esse ponto de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, elas transformam em estátua de sal. E aí o versículo 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. E aí então, olha, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Então esse texto prova que Abraão estava intercedendo por Ló e Deus ouviu a oração de Abraão, salvou a Ló das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Ok, Abraão está orando, mas eu vou te dar uma dica aqui. Para quem que foi a ordem para não olhar para trás? Para quem que foi dada a ordem? Não foi para Abraão. A ordem foi dada para Ló, para a esposa de Ló,
e para as suas 2 filhas, certo? Para os 4. Dos 4, quem olhou para trás? A esposa de Ló. O que aconteceu com ela? Morreu, transformando-se em estátua de sal. Se Ló olhasse para trás, morria? Morria. E se as 2 filhas olhassem para trás, morria? Morria. Por quê? A ordem foi dada para os 4. Tá certo? Beleza. Então eu te pergunto aqui para cada um de nós, para a nossa ajuda. A mulher de Ló já está morta, então não tem jeito. Já tá sentenciada. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que Ló e as 2 filhas também não estavam com vontade de olhar para trás? Sim ou não? Qual é a sua resposta que está aí agora? Me diga. Te dou 2 segundos para você pensar. Sim, né? Lógico. Tanto as 2 filhas como Ló estavam morrendo de vontade de olhar para trás. Por quê? Pensa bem. Ali que eles viveram anos. Ali estava a sua constituição, a sua vida. Ali tinham genros que estavam morrendo. Tinha os amigos, tinha os vizinhos. Não é? Hoje, alguém se acidenta, uma moto cai no chão, todo mundo para ver. Nós somos curiosos por natureza. Se tem fogos no céu, a gente já quer olhar. Se tem um balão, a gente já olha. Uma pipa, né? Um papagaio, a gente já olha. Né? Se tem uma multidão de gente, a gente já olha. Nós somos curiosos por natureza. Eu também, se estivesse lá, teria curiosidade de olhar. Então, o que eu tiro de lição para cada um de nós, e eu acredito que vai te ajudar bastante. Ter vontade não é pecado. Pecado é desobedecer a Deus, fazendo a vontade da carne e não a vontade do Senhor Jesus. Então eu vou repetir. Nós, por natureza, temos vontade de muitas coisas. Desejo da carne, temos desejo de sexo, temos desejos de muitos outros itens, porque está na nossa natureza. Isso não tem como mudar, queridos. Ninguém aqui é robô. Estou sendo muito sincero com você. E não estou aqui, estou sendo aberto, simples, dizendo da minha parte. Todos nós temos desejo, temos vontades. Não é vontade de assistir uma coisa, vontade de ver uma coisa, vontade de fazer, temos vontade de muita coisa, e cada um sabe da sua vontade. E isso está dentro de nós. Paulo, em Romanos capítulo 7, se não me falha a memória, diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, porque está em mim, sabe? Aí ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Querido, você acha que em mim você habita alguma coisa boa? Se habitasse algo em nós de bom, Jesus não precisava ter morrido, só dava um conselho. Entende? Jesus sabe, isso está lá em João também, que Deus não confiava em ninguém, a nenhum de nós, porque ele conhecia a nossa natureza. Se não me falha a memória, está em João capítulo 3. Pode ir lá nos últimos versículos. Deus não se confiava, Jesus não se confiava a ninguém, nem aos discípulos, porque ele conhecia a natureza de cada um, que era pecadora. E a natureza do pecado, o que ela mais gosta de fazer é pecar. O que ela mais gosta de realizar é pecado. E não há limites para a carne. Não há limites. As pessoas que é o tema forte, que tem o vício do sexo, por que ela nunca está contente? Por que nunca estão contentes? Né? É com uma pessoa, é com um jeito, é com A, é com a B, é com a loira, é com a morena, é com preto, é com branco, é com amarelo, é com cinza. Não é assim? E depois não está contente, é com 2, é com 3, é com 4, depois não está, muda, aí vai com o mesmo sexo, depois não dá, aí vai com o animal, depois não dá, aí põe todo mundo junto e nunca vai estar satisfeito. Porque a carne nunca está satisfeito. A carne sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Se você tem dinheiro, você quer ter mais dinheiro. A pessoa já é rico, quer ter mais dinheiro ainda, quer ser mais rico. Não é? Os bancos são podres de rico, mas eles lutam para ficar mais rico ainda. E tem uns que já estão em primeiro lugar, mas ele quer continuar ainda sendo mais. O que está em segundo, eu quero ser o primeiro. O que está em terceiro, eu quero ser o primeiro. E quem está em primeiro, vamos continuar mais na frente, porque senão eu não quero perder. Gente, é dinheiro em cima de dinheiro e eu nunca estou satisfeito. Nada deste mundo satisfaz a carne. Você sabe do que eu estou lhe dizendo. Nada satisfaz a nossa carne. Então nós temos vontades. Agora, não é porque você tem vontade que eu e você temos que obedecer essa vontade. O Espírito Santo está me trazendo a memória aqui, que em Gênesis capítulo 4, se não me falha a memória, Deus fala para Caim assim, olha, o pecado jaz à porta. E ele está nos nossos membros, certo? Ele fala assim, o desejo do pecado é contra você. E cabe você, Caim, dominar o desejo do pecado. Então, por exemplo, agora, você está com o desejo de fazer o quê? Ah, eu estou com o desejo de fazer
Isso, você que sabe. Você está com esse desejo, tem essa vontade aí. Mas você pode dizer, não, eu vou ficar com vontade, mas eu não vou realizar a vontade. Então você vai perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor quer que eu faça isso? Ele vai dizer não. Aí o que você faz? Você vai obedecer o Espírito Santo ou vai obedecer a carne? Aí a carne vai dizer, olha para trás, pegando o contexto aqui. Aí você vai dizer não. Por que você não vai dizer não? Pô, você não está vendo os fogos? Está tudo caindo, olha que bonito, olha o arco-íris, olha a chuva, olha o balão, olha o povo, olha isso, olha o fogo caindo. Aí você vai dizer, não, eu estou com vontade de olhar. Mas os anjos, Deus falou para mim para não olhar, então não vou olhar e pronto. Vou morrer de vontade, né? Não, você não morre de vontade. Você morre se fizer a vontade da carne. Então, acredite nisso. Ter vontade não é pecado. Pecado é desobedecer a Deus, realizando os desejos da carne. Então, pela graça que está em nós, porque por isso nós somos templo do Espírito Santo, eu e você temos o Espírito. Busque força no Espírito. O Espírito Santo ele também não vai te forçar, porque ele não quer ninguém robotizado. Ele só vai orientar não e sim, e você obedece ou não. Então, mesmo você com vontade, diga não para a carne e sim para o Espírito. Amém, queridos? Então, Ló e as suas duas filhas, além de obedecerem aos anjos, também viram as consequências, olhando para a mãe, e falou, pô, cadê minha mãe? Minha mãe, ó, tá aqui do lado, se transformou em estátua de sal. Então, eu estou comprovando com os meus próprios olhos de que se eu olhar também, eu vou morrer. Então, queridos, olhe para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele vai nos salvar, contanto que a gente obedeça. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Obedecer. Que Deus te dê graça para você obedecer a Deus e ao Espírito Santo. Então, eu quero fechar essa primeira parte aqui, dá tempo, tá bom, queridos? Para depois eu finalizar numa outra. Eu vou fechar aqui esse capítulo 19, que é muito bom. Bem, depois de tudo isso, versículo 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas. Olha que coisa. Porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita, olha o que acontece. Disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Olha a besteira que elas fizeram. Achando que não tinha homens na terra. Lógico que tinha. Gente, para pensar. Ló, com certeza, falava de Abraão. Não é? Elas, o que elas tinham que fazer? Inclusive o próprio Ló. Fosse eu, perdi tudo, queimou tudo, eu voltava para Abraão. Falar, Abraão, né? Deus destruiu toda a cidade e eu perdi tudo. Vocês acham que Abraão não iria receber Ló de volta? Não ia receber as duas filhas, sendo que ele que estava orando? Queridos, busque o homem de Deus. Vá para um Abraão que hoje está aí na sua cidade. Vocês estão me entendendo, né? Então, o que as filhas resolveram fazer? Embebedar o pai e deitar com o seu próprio pai, queridos. Isso é pecado. Então aqui mais um problema, né, de incesto, mais um problema de você entregar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Já pensou, olha que coisa, agora não é só deitar com homens, com mulheres, agora é deitar com o próprio pai. Tem irmão, por irmão, eu estou lembrando aqui que o próprio irmão, os filhos de Davi, né, o irmão pegou a irmã, cujo pai era o Davi, né, o rei Davi, e abusou da irmã também. Olha que coisa demoníaca. Estava lá na família de Davi. E aqui, essas duas filhas, sendo virgens, instruídas, mas o que deu na cabeça delas? Porque elas achavam, né, não tinha mais homem, lógico que tinha, né, já falei isso. Então, aí foram lá naquela noite, pois deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, imagine, se deitou com ele, com seu pai, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. Eu fico aqui pensando, né, que não vou ficar entrando em detalhe. Sei, né, como é que pode uma pessoa ficar tão bêbada assim, sendo que ele vai ter que ejacular, vai ter que, né, lançar o espermatozoide ali nas filhas, né? E como que ele não percebeu nada disso? Então o homem estava bêbado demais, né? Porque fazer tudo isso e não atentar... Bem, no dia seguinte,
disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Ela estava pensando nisso. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando mais agora a mais nova, né? Se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. Também foi a mesma coisa. Filhas deitando com o pai, isso é pecado. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. Aí aqui vocês vão entender a história dos Moabitas, que é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Então, queridos, olha, eu vou ler uma nota aqui para vocês terem uma ideia sobre as consequências de tudo isso daí, né? Um detalhe. Moabe deriva-se de uma raiz verbal hebraica que significa através de nosso pai. Os moabitas, mais tarde, foram os responsáveis pela maior sedução carnal da história de Israel. Olha a seriedade, olha como esse assunto é muito importante. E você precisa divulgar isso, queridos. Vou repetir. Os moabitas, mais tarde, foram os responsáveis pela maior sedução carnal da história de Israel, porque veio lá das duas filhas de Ló. E o Ben-Ami significa filho do meu parente. Os amonitas eram responsáveis, que aqui de Amim, eles são, como eu já tinha lido, né, os Amon são os amonitas, tá certo? Que é o filho da segunda filha, a mais nova. Os amonitas eram responsáveis pelo sacrifício humano a Moloque. Então, olha a desgraça que deu nessa relação sexual das duas filhas com seu pai. De uma descendeu, a descendência foi a maior sedução carnal da história de Israel. E da outra, que é os amonitas, foram responsáveis pelo sacrifício humano a Moloque, sabe? Até entregando os filhos ali a Moloque. Queridos, isso é muito sério. E sem contar um detalhe aqui. A Bíblia não fala que Ló, depois dessa transa aqui, vamos dizer assim, ele morreu. Ló, ele depois no outro dia acordou, depois passou os meses, viu a barriga das filhas crescendo, e com certeza ele falou, é filho de quem? A Bíblia não conta nada disso daqui, então eu estou tentando aqui pensar. Pensa comigo, e aí? A Bíblia não fala mais sobre isso. Mas a Bíblia também não relata que Ló recriminou tudo isso. De uma coisa a Bíblia relata. A Bíblia relata que a descendência desse envolvimento foi algo muito sério. Então por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que você entenda que cada relacionamento que você tem em pecado, fora do casamento, ou se você não é casada e está tendo um relacionamento, quando eu digo você homem e mulher, e ainda mais que seja agora com o pai, seja com a mãe, seja com sogra, tem uma punição lá, que o camarada pegou a sogra lá, ele foi expulso da igreja, para o diabo limpar ele no mundo para ver se salva pelo menos a alma, tá? Tá lá em Coríntios, você tem uma punição lá, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo, que a pessoa se apoderou da sogra lá. Então isso é tão sério, que hoje nós estamos aí numa situação pior do que Sodoma e Gomorra, e nós temos que nos educar e educar a nossa família, para que a gente possa verdadeiramente, no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, glorificar a Deus e não ao diabo. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Paro por aqui. No próximo vídeo eu vou falar algumas questões práticas sobre isso, tá? Para a gente estar orando também, para te ajudar a orar, como orar nesse sentido.
E querido, se inscreva no canal, divulgue esta mensagem em todas as suas redes sociais, me acompanha, aperte o sininho, clique em total. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, um grande abraço.